A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Iniciaremos, aleluia, mais uma leitura, aleluia. Hoje vamos meditar em Gênesis capítulo 20, 21 e 22. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, oremos ao Senhor em nome de Jesus, declarando assim: Paizinho querido, Paizinho amado, nesse momento eu louvo e exalto o Senhor por mais essa oportunidade, Senhor, de chegar diante da Tua presença para meditar nas Santas Escrituras, Senhor, nos Teus estatutos. Continua, Senhor, nos fortalecendo nesse propósito. Continua nos ajudando, Senhor, a perseverar até o fim. Que ao longo deste propósito, Senhor, meu Deus e meu Pai, possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Que possamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, ler e crer, aleluia, no que está sendo liberado para as nossas vidas. Abençoa cada ouvinte, cada leitor, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 20, aleluia, fala Abraão em Gerar. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Gades e Sul. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e disse: Você morrerá. A mulher que você tocou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destrua um povo inocente. Não foi ele que disse: Ela é minha irmã. Aleluia. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro, que mesmo aleluia, que mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas, se não devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhe contou tudo o que acontecera, tiveram medo. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim, aleluia, e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Aleluia, glória a Deus. Mas não por parte de mãe, veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair, aleluia, errante da casa do meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, e deu a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Minha terra está diante de ti, pode ficar com o que quiseres. A Sara ele disse: Estou dando ao seu irmão 1000 peças de prata para preparar ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril toda mulher, aleluia,
todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque, capítulo 21 de Gênesis. O Senhor foi bondoso com Sara, aleluia, como lhe dissera, e fez por ela o que prometeu. Aleluia, Sara engravidou e deu à luz, aleluia, um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Aleluia, louvado seja Deus. E acrescentou que diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois, aleluia, envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também, aleluia, do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e umas vasilhas de couro cheia de água, entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, se despediu com o menino. Ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Aleluia, sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. O acordo entre Abraão e Abimeleque. Naquela ocasião, Abimeleque, aleluia, acampado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vai enganar-me, nem a mim e nem aos meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como um estrangeiro, com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significa essas 7 ovelhas que preparaste, aleluia, das demais? Ele respondeu: aceita essas 7 ovelhas
das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandantes das suas tropas, voltaram para a terra do Filisteu. Abraão, por sua vez, plantou uma tamangueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, e morou Abraão na terra dos Filisteu por longo tempo. Capítulo 22 de Gênesis. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe e disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Aleluia, glória a Deus. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Oh, aleluia! Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele, arrumando a lenha, arrumou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o menino. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem dos seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e a seus servos, juntos partiram para Beceba, onde passou a viver. Os filhos de Naú, passado um tempo, disseram a Abraão que Mica dera filhas a seu irmão Naú, Uz, Uquizé, Azor, Bildas, Ifade e Betuel, pais de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Mica deu a Naú, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reuma, teve os seguintes filhos: Tebá, Caã, Taás e Maca. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 34. Os tesouros do céu. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Aleluia, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu,
onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. As preocupações da vida. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeia e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial não, aleluia, os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, aleluia, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Essa foi a leitura de hoje para as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aonde nós vemos, aleluia, Abraão indo para Gerar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O rei Abimeleque pegando Sara, aleluia, e o Senhor tendo um encontro com o rei em um sonho. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde o Senhor diz para Abimeleque que Abraão era profeta, né? E Abraão ia orar. E o mal que o Senhor permitiu às mulheres do rei Abimeleque, Abraão, por ser profeta, aleluia, iria orar e elas seriam curadas. Nós vê, aleluia, o nascimento de Isaac, aonde Sara declara: o Senhor foi bondoso, aleluia, com Sara, como o Senhor prometeu, o Senhor fez, né? Louvado seja o nome do Senhor, aonde Sara diz que o Senhor encheu, aleluia, ela de riso, e todos que souberam da notícia riram com Sara. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 22, nós vê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus provando Abraão, pedindo o seu Isaac. Aleluia, o Senhor provando Abraão até onde ele seria fiel ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós possamos aprender com Abraão, que no momento certo o Senhor chega com a providência, que o Senhor nos coloca à prova, não é para a nossa morte, mas é para o nome dele ser exaltado e glorificado. É para nós confiar mais, é para nós ter mais intimidade, é para nós cada vez mais levantar altares ao Senhor. Essa é a reflexão que eu deixo para nós. E ao longo do capítulo 6 de Mateus, eu quero dizer para você, quando você se preocupa, está dizendo que não confia em Deus. Então ore em vez de se preocupar. Essa é a reflexão para as nossas vidas, dizendo para você, ao longo do contexto de Gênesis, nós vemos o Senhor prometendo o filho para Sara e Abraão. E nós vemos o cumprimento da promessa. Nós vemos Abraão confiando na promessa. E sobre todo o contexto do capítulo 6 de Mateus, eu quero te dizer, não se preocupe
confie. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Essa foi a nossa leitura com uma pequena reflexão, aleluia, desses capítulos que nós fizemos menção. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.